bem-vindos mesmo. Hoje é uma noite muito especial e que eu estou esperando aí há muito tempo esse momento acontecer. Então, primeiramente, Margarete, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ter aceito esse convite e por a gente poder aí iluminar o caminho dos outros com a tua mensagem. Isso vai ser muito rico mesmo. Obrigada, minha viu? querida, eu que te agradeço demais, não por hoje só, mas por tudo sempre. Você é minha musa Querida. inspiradora. Meu Deus, que isso. Bom, e eu vou. Que isso não, eu recebo e agradeço. Agradeço por ter você na minha vida, agradeço por a gente estar juntas nessa jornada, dentro do Anel Hub e principalmente transformando as pessoas. Gente, antes de apresentar a Margarete, eu só queria comentar assim, né? As nossas lives elas se propõem a falar de diversas formas de inteligência do ser, sejam elas física, emocional, mental e espiritual. Que esse é o caminho que a gente está caminhando aqui, né? E assim, ontem a gente teve uma live muito legal sobre mental, por exemplo, e hoje a gente vai ter uma live muito linda sobre emocional, sobre maturidade emocional. Então, assim, quem está chegando aqui, que é novo, todas as minhas lives estão salvas com os convidados lá no IGTV, salvando. Está trabalhando com início, meio e fim. Então é muito importante que vocês saibam disso, sejam todos muito bem-vindos. E a Margarete é uma amiga muito especial que eu tive o prazer e a honra de conhecer dentro da Caixa, né? Na época nós duas éramos superintendentes, a Margarete superintendente no Espírito Santo, teve uma equipe gigantesca, então ela entende muito de maturidade emocional dos líderes, não só sob a ótica da vivência que ela fez de estudos, mas também de uma ótica da prática. Isso eu acho muito rico, é um presente enorme ter você aqui com a gente, viu, Margarete? Então eu vou deixar você se apresentar para todo mundo e falar já, emendar a sua apresentação, o que é maturidade emocional na prática. Boa noite, queridos, queridas. Agradeço a todos que estão aí. A gente sabe que a agenda de todo mundo está muito concorrida, né? Muitas lives. Isso é ótimo, né? Muito conteúdo disponível. A gente vai falar disso, né, ao longo aqui. Mas para me apresentar, então, para quem não me conhece, né? Eu sou aqui de Vila Velha, Espírito Santo, né? Eu tenho uma carreira na Caixa de 31 anos. Tive a felicidade de conhecer Gente, a ela tem Silvana. 31 anos, ela se E estou equivocou. fazendo a minha transição, né? É bom ter amigos, né? Para fazer essa minha transição de sair, né? Já cumpri meu tempo, já deixei meu legado e me sinto ainda muito cheia de energia, né? Para contribuir com as pessoas, eu recorri a ninguém menos que a melhor, a Silvana, pedi dicas e ela foi super, super, super generosa comigo. Me passou dicas incríveis de formação das melhores, né, que ela poderia me indicar. E assim, eu sou muito grata a você também por isso, Silvana. Porque assim, eu não poderia ter ido para escolas melhores do que aquelas que eu fui. Claro que havia mais de uma opção, tem muita coisa boa aí. E também depende muito da gente, né? Se identificar né? E se aprofundar, claro, né? Como em qualquer formação. Mas assim, eu amei a indicação, me formei coach no ICI e fiz a certificação em maturidade emocional no Corp HBI. Acabamos de fazer uma live agora com a Ana Oliveira. Eu vi que você entrou, Silvana, obrigada. Sim. Não falei nada porque estava na fala dela, não poderia interrompê-la. Mas assim, foi um presente que a gente ganhou também da Ana fazer essa live hoje, porque ela falou de saúde emocional. É um tema que tem a ver com o nosso aqui, mas não é repetitivo, né? Porque, nossa, a gente ficaria a noite inteira falando de assuntos emocionais que, na verdade, é aquilo que a gente mais precisa aprender a gerenciar no mundo de hoje, né? Felizmente, eu diria, a gente está tendo essa oportunidade desse isolamento, que claro que tem os danos, né? Toda a parte negativa, de sofrimento, de
perda de saúde ou até de vidas, mas para quem não está acometido, aproveitar esse tempo para fazer autodesenvolvimento, Sim. com esse monte de oportunidade que está tendo de conteúdo, está sendo formidável, né? Agora mesmo é uma das situações que talvez se não fosse isolamento não tivéssemos caminhado para isso, né, Silvana? Você está Com fazendo um certeza. trabalho sensacional de resgate de valores, né? De evidenciar o que realmente faz a nossa jornada valer a pena. Porque também estamos Exatamente. tendo a chance de E pensar que somos finitos, né? Às vezes no corre-corre a gente pensa que vai viver para sempre, mas nenhum de nós vai. que delícia, é verdade. No corre-corre a gente acha que é eterno, né? E a gente realmente é, mas não neste corpo, Não. E né? que a gente vai ter tempo para todas as demais coisas mais importantes depois. E esse tempo pode não acontecer. Claro que sempre foi assim, mas Nossa, no momento a gente está tendo a chance de pensar mais sobre isso, né? E que a gente use, então, esse é momento para a verdade. gente sair dessa melhor do que a gente entrou. Para isso, Silvana está fazendo esse movimento Ah, todo, né? E eu estou acompanhando. Eu amei. isso Ontem eu entrei mesmo. na live da inteligência espiritual, eu gosto também muito de aprender, né? Ah, Parabéns. a live com o Ele é um Luiz, né? fofo. Foi sensacional, né? Que lindo, que lindo, que bom te receber, que bom ter essa tua energia leve e gostosa que eu tanto admiro. Se não fosse a quarentena também, a gente já teria ficado aí uma semana juntas, né? Porque somos parceiras, e você tem uma luz que realmente irradia aí para todos nós, e eu ia me abeberar desta luz pessoalmente, né? Se não fosse essa quarentena, mas a Faremos em nossa hora vai breve. chegar. Isso. E enquanto ela não chega, né, vamos entrar então no nosso assunto. Margarete, explica pra gente o que que é o conceito de maturidade emocional, e depois eu te faço outras perguntas. Gente, quem tiver perguntas e dúvidas, pode ir mandando aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E a convidada está aqui à nossa disposição para a gente se abeberar deste poço de conhecimento. Imagina 31 anos de experiência na Caixa e agora toda uma trajetória em cima do coaching, do mundo do coaching, formada pelo ICI, e para a gente também aproveitar assim, essa tão rara combinação de experiência prática com teoria. Então, né, a Margarete, de novo, repetindo, teve muitas equipes grandiosas que ela conduziu ao longo dessa carreira e hoje vai contribuir aí com a gente. Querida, o que é maturidade emocional? Me conte, que eu estou curiosa. A gente ouve muito falar de inteligência emocional, né? É um termo mais conhecido, na verdade, é uma competência Sim. muito desejada, inclusive muito mais hoje em dia pelas empresas e por nós mesmos queremos ter inteligência emocional. E quando a gente consegue agir com inteligência emocional, a gente chega a um nível de maturidade emocional. A inteligência emocional tem 5 vertentes, né, 5 áreas que ela estuda, que são o autoconsciência, consciência social, autogerenciamento, gerenciamento social e a motivação. No caso da maturidade... Peraí. Autoconsciência, deixa eu anotar. Autoconsciência, Consciência social, consciência social, autogerenciamento e autogestão, gerenciamento né? social, né? E Automotivação. Isso é segundo o auto, psicólogo, escritor Daniel Goleman, do best-seller, né? Todos já devem ter ouvido falar, se não leram, pelo menos ouviram falar, que se chama Inteligência Emocional e que eu li quando muito jovem, né? Eu acho que eu tinha também que ser psicóloga, porque eu amo o tema. Na verdade, tudo que a gente estuda, a gente acaba se apaixonando, né, pelo tema. E ele é o pai, né, da Ele é o... inteligência emocional, Exatamente. é um guru, Ele né? é o guru da inteligência emocional e esse é o conceito que ele trouxe para a gente desde lá de trás. E no caso, a maturidade emocional, ela acontece quando a gente consegue fazer a gestão das emoções, né, com consciência, consciência social e gestão também do social, que é o coletivo. Quando isso tudo acontece, você está num nível de maturidade emocional. A gente sabe, já ouviu falar em outras situações,
que, assim, para desenvolver hábitos, basta a gente praticar aquelas ações. Quando a gente quer mudar um comportamento, uma competência nossa, seja de qualquer esfera, se a gente adota uma prática, né? Seja igual, por exemplo, aprender a dirigir, né? Você, no primeiro momento, você se perde todo ali, né? Diante daqueles comandos. Mas uma vez que você repete, né, várias vezes, e há estudos que dizem que se repetido 66 vezes, aquele comportamento ele se transforma em um hábito, entende? Né? Seja qualquer que seja esse comportamento. Na inteligência emocional também funciona da mesma forma. Quando a gente consegue gerenciar as emoções, nas diversas situações que a gente vai poder conversar aqui sobre, né? Repetidas vezes, ela se torna um hábito. E quando a gente domina esse hábito, a gente gerencia bem as emoções, a gente está, então, no nível de maturidade emocional. E para isso existe uma ferramenta fantástica chamada MPP, que ela mapeia a maturidade emocional da pessoa, né? Do cliente, do coaching. E é fantástico isso, eu amo, eu me apaixonei por essa ferramenta, né? Eu uso para todos os atendimentos, pode ser dentro de um processo de coaching ou pode ser isolado. A partir dali, então, talvez o cliente ele pode se apropriar daquelas informações e mudar a vida dele com autodesenvolvimento ou procurar um profissional, né, de desenvolvimento de pessoas para auxiliá-lo. Eu acredito que todos nós sempre precisamos de alguém para nos orientar. Eu sei que você tem vários mentores, né? E isso é muito bom, né, Sim. Silvana? Nossa, não sei viver sem. Eu acho que a gente é guiado, né, sempre, o tempo todo por alguém, né? Eu vejo desde Helena como uma mentora, uma grande, talvez a maior mentora da minha vida, porque ela me guia, né? Mas a gente tem vários outros mentores, né? O nosso propósito é um mentor muito, muito importante. A gente tem mentores já não encarnados, né? Mentores não vivos, a gente tem mentores vivos, a gente tem mentores muito próximos, né? Nossos pais. Enfim, eu tenho uma carteira de mentores. E é muito bom quando a gente consegue entender que é importante ter a referência, né? E reconhecer que a gente tem, né? Reconhecer que a gente é também referência para outros. Então, isso aumenta também a nossa responsabilidade, mas é gratificante, né? Saber que isso também acontece de forma natural. Você não precisa formalizar que você está mentorando alguém ou que você é mentorado por alguém. Mas é muito bom quando você identifica uma pessoa referência para você se basear. E se puder ser formal, aí melhor ainda, porque tem todo aquele compromisso, né, de encontros e de compromissos de plano de ação, de desenvolvimento, aí tudo bem. Melhor dos mundos, mas nem sempre a gente foi aculturado a isso. Não é verdade? Eu não tive. Eu registro na minha história, assim, profissional, como gestora, a falta de, em alguns momentos, ter uma referência. Mas isso era claro para mim. Então, eu acho que eu tinha uma referência que a falta de referência já era uma referência, por eu ter consciência. Olha. Entendeu? E eu acho legal a gente ter essa consciência de que você precisa de um parâmetro, de certo e errado, né? O que a pessoa faria se ela estivesse nessa situação que eu estou. Né? E eu sou muito grata porque eu sei que eu tenho meninos que me têm como referência. Né? Nossa, me sinto super responsável por eles. Tá? É a melhor parte da gestão. É você saber que você está fazendo a diferença para alguém, não que você saiba mais, mas a sua experiência te possibilita isso. Não é legal? Sim, sim. E esse é o conceito de mentor, né? Alguém que tem uma experiência para te trazer, né? Para te guiar. E eu acho que isso que você fala, né? Que ser referência para inspirar outras pessoas é o papel do líder, né? Afinal de contas. Então, se você foi líder e você não fez isso, que inclusive são as palavras da Michelle Obama, né? Que o seu sucesso é medido não pelo quanto você ganhou, mas pelo quanto você fez a diferença na vida das pessoas. Olha que fantástico isso. E se você fez isso, é a prova de que você foi uma grande líder, né? E eu sei que foi, né? Porque eu pude atestar, eu pude ver pessoalmente. Mas, assim, continuando aqui no nosso tema. Margarete, e me fala, assim, um pouquinho quais são os pilares, né? O que é essa
ferramenta, ou enfim, esse conceito, como que ele faz esse mapeamento, né? Quais são os critérios? Você citou esses critérios aqui, né? Como os critérios de inteligência. Quanto mais eu os uso, maior é o meu nível, né, de maturidade emocional. Mas Vamos aos termos me fala um práticos, pouquinho né? Vamos mais, à assim. prática. Vamos arregaçar as Vamos lá. mangas. Veja bem, a gente o tempo todo a gente é movido por emoções. Você concorda comigo? Né? Com Emoções certeza. positivas, negativas, mas todos temos A emoções. gente está sempre buscando sentir alguma Sim, coisa, elas né? vêm em função da nossa absorção dos fatos, né? E graças a Deus a gente tem a amígdala, que é a parte central do cérebro, que nos faz sentir coisas, tipo felicidade ou medo, e que às vezes dá aquele frio na barriga, suador. Isso tudo que a gente sente vem de emoções, certo? Isso faz a gente ter cuidados quando é uma área de perigo, né? Se você está numa situação de perigo, você logo já sente seu coração palpitar. Então, isso é sua amígdala te dando sinais. É uma emoção protetora, de sobrevivência. Se não fosse assim, nós não existiríamos. A nossa espécie não teria chegado até aqui. Então, é importante saber que as emoções, elas são importantes e necessárias para a gente. Agora, ser Sim. tomado pelas emoções e ficar imobilizado em momentos em que a gente não precisaria de tanto, né? Aí isso que é a questão de você ter a gestão da emoção, né? Então, veja bem, Perfeito. nós, lá no início da civilização, quando um animal pequeno se deparava com um caçador, né, um animal de maior porte, que apresentava risco para ele, o que acontece? O que acontecia? O que pode acontecer, né, hoje em dia também nessa situação, e às vezes acontece com a gente se sente totalmente indefeso e vai aflorar em nós o instinto de sobrevivência, que é ou eu vou lutar contra aquilo ou eu vou fugir. Então é luta ou fuga. Isso acontece com a gente sem a gente perceber no dia a dia. Porém, a gente não está mais diante de situações em que a gente vai ser abocanhado por um animal de maior porte. A gente está diante de situações que requerem que a gente tome providências inteligentes para solucionar tais momentos, certo? Portanto, a gente precisa calibrar, ter consciência e saber que está passando por isso, mas que a solução existe. Então, eu não vou permitir que essa emoção tome conta de mim. Não há como mudar essa natureza nossa. A amígdala existe. A gente costuma dizer, Antônio Damasio, também um grande psicólogo e escritor, diz que é o sequestro da amígdala. É quando a emoção se torna maior do que ela deveria ser. Quem de nós nunca reagiu de forma desproporcional ao problema? Eu nunca. Desproporcional é uma palavra muito elegante para... Quantas vezes a gente reagiu, né, ofendeu, fez coisas que que não são da nossa natureza, mas que naquele momento de luta ou fuga primitiva, né, a gente reagiu dessa forma, e essa forma não nos aproximava do nosso objetivo, ao contrário, nos afastava, porque depois nós tínhamos o problema original para tratar, mais o problema que a gente criou, que foi uma situação desproporcional, né, Silvana? Desproporcional, Sim, ótima todo palavra, uma mundo tem ótima exemplos forma. próprios para citar, se for, né? Eu tenho vários. Eu sou também uma pessoa que tento melhorar o tempo todo nisso. Acho que é por isso que eu gosto tanto, que eu sou assim, sabe, muito exagerada, né? Mas às vezes esse exagero não é só manifestado, pode ser sentido, pode ser somatizado. E enquanto a gente permanece nesse estado de defesa, de luta ou fuga, a gente não usa o nosso sistema cognitivo, a gente não acessa a nossa criatividade, certo? Então, assim, fazer gestão dessa emoção e não permitir que ela seja maior do que ela deveria ser é uma questão de ser inteligente emocionalmente, entendeu? Para isso, a gente
preciso Entendi. desenvolver autoconsciência. O que é autoconsciência? É eu me conhecer, saber como eu funciono. E eu aprendi, nesse mundo que você me introduziu a ele, que não há certo e errado, né? Há aquilo que a gente pretende alcançar. Logo, se eu pretendo um objetivo X, seja Certo. ele na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, esse objetivo é o meu norte. Não é a questão de estar certo ou estar errado. Na verdade, as coisas estão sempre certas, depende do ponto de vista, né? Na maioria das Sim. vezes a gente não faz ações reprováveis, a gente faz ações que podem estar, né, em alguma perspectiva diferente de outro. Por isso às vezes a gente discorda, e é bom a discordância, porque a discordância nos, né, nos traz aprendizado. Mas voltando à questão da emoção, não é sobre estar certo ou errado, sentir a emoção ou reagir de tal forma. É sobre isso estar nos afastando do nosso objetivo. Então, qual é nosso propósito de vida? Qual é a nossa jornada? Se eu reajo assim, isso soma ou isso subtrai? Essa é a referência para a gente fazer aí o gerenciamento, cada um o seu gerenciamento da sua emoção. E no mapeamento das emoções, a gente consegue identificar as zonas cinzentas. Essa é a parte mais legal. Porque identifica também todas as zonas em que a gente é fera. Todo mundo gosta dessa parte, né? De ver a parte boa. Como a gente reage bem, a maioria de nós sempre reage bem, na maioria das vezes. Mas há aquela zona cinzenta, que é a zona de alerta, onde está o perigo da gente escorregar e não ser a pessoa que a gente é, ser a melhor versão nossa. E depois ter que administrar isso. Então, essa é a questão da gente fazer o mapeamento e ter consciência. Cada um de nós tem zonas cinzentas no autoconhecimento, no conhecimento social, que é você conhecer também o entorno, respeitar as diferenças e já conseguir prever que reações podem acontecer em função de determinada atitude ou fato. Logo, contemple isso para que você não tenha que administrar depois mais um estresse além daqueles já existentes, certo? Essa é Sim. a premissa assim, do desenvolvimento da maturidade emocional. Logo no início, eu gostaria de ter falado, mas não consegui lembrar, que o tema é maturidade emocional como uma skill, né? Para líderes, uma Isso. soft skill. E aí, não sei se todos, né, estão antenados, hard skills são aquelas competências que se aprende, né, como falar um idioma, aprender questão de informática, ou qualquer coisa técnica, Técnicas, né? isso, que seja de fácil aprendizado por todos. Então, são as hard skills. O soft skill não segue a mesma linha aí de lógica de tradução, né? Não quer dizer que sejam tarefas fáceis. Pelo contrário, são as tarefas que têm relação com a interação entre as pessoas. E hoje, eu me pergunto sempre, com toda essa inteligência artificial, com toda a robotização das nossas vidas, e agora, nesse período de isolamento em que tudo veio acelerado, né? Questões que iriam acontecer em 2 anos já tiveram, né, que se adaptar, toda a Sim. automação, digitalização, robotização e etc. Logo, o que nos resta fazer bem feito, como profissionais de qualquer área, é sermos seres humanos, que é o que a máquina não Uhum. faz. Concorda comigo? E jamais Jamais fará. fará. E a gente precisa, então, se atentar mais a ser seres humanos melhores. Como ser seres humanos melhores? Primeiro, conseguir identificar que no outro também existe um ser humano, né? No time. Voltando agora, então, para o tema, que são os líderes e liderados. Os E vale para líderes. as duas vias. O líder enxergar no seu time um ser humano e vice-versa, né? Porque né, se falou tanto de metas, de batimento de metas, de lucros e de competências que gerem premiações pelos grandes feitos corporativos, que
ficou um pouco esquecida a questão do ser humano. Porém, o mundo pode funcionar com as máquinas, se a gente, com aquilo que a máquina faz, mas é aquilo que só a gente faz, a gente precisa estar atento a isso, porque é isso que vai diferenciar um grande profissional de um profissional médio, aquele que tiver maior habilidade com o trato com pessoas. Sejam essas pessoas superiores, pares, time, né, subordinados, clientes, não é verdade? E a Sim. maturidade emocional, tem muito a ver com isso, porque ter maturidade emocional significa você ter alto nível de colaboração, alto nível de resiliência, que é um outro componente muito desejado. O que é resiliência? Né? É um termo muito comum, mas vale a pena a gente esmiuçar o que é ser resiliente. Né? Ser resiliente é você não demorar mais do que o esperado para sofrer por alguma coisa que aconteceu que te afetou. Né? Porque a vida é assim, nem tudo é o desejo. Existe uma diferença entre o que a gente deseja e o que é a vida. Né? E o que a gente precisa, Isso, né? isso. Então, assim, quando a gente se sente afetado por qualquer fato que frustrou a gente, né? Frustrou a nossa expectativa, isso acontece com todos. Mas a diferença está no tempo que a gente vai ficar, né, naquele sofrimento até voltar ao estado natural. E essa diferença, o primeiro a se beneficiar ou não dela, é a gente mesmo, né? A gente ter uma resiliência para poder saber qual é o nosso valor, qual é o nosso papel, qual é a nossa importância, e que tudo, por mais importante que seja, não é mais importante que a gente, né? Outro dia eu vou relatar um fato Claro. aqui interessante, que fatos ruins acontecem na vida de todo mundo, né? E aí uma pessoa chegou para Sim. mim e falou, poxa, mas você, né, tá tão bem. Eu falei assim, eu tô ótima, porque eu não permiti que aquilo me afetasse, entendeu? Não há nada. Até depois eu fiz um post com essa frase, que eu gosto. Não há nada, não permita que nada ou ninguém, como é que é? Afete você. Tire seu brilho. Não permita que nada ou que alguém, né, que nada ou ninguém afete, tire o seu brilho. Porque para qualquer coisa afetar a gente tem que permitir, concorda comigo? Né? Então, assim, não Sim. permita. E o que a gente permite resiste, né? Isso. Então, muitas vezes o problema lá fora é de um tamanho e dentro da gente ele toma uma reverberação muito maior, desnecessária e que não está nos aproximando de quê? Do nosso objetivo. Porque tudo só faz sentido se estivermos levando para o nosso objetivo, para o nosso propósito, que você fala tão bonitinho sobre. Né? Qual é o propósito da Que gente? Não lindo é? isso. Que lindo isso que você trouxe, né? É uma ótima âncora, né? Para a gente colocar, né? Uma âncora emocional, né? Nas lives dessa semana eu dei alguns exemplos de âncoras mentais e agora você trouxe uma âncora emocional muito forte, né? Eu gosto muito desses hacks, assim, né? Que a gente possa, sei lá, colocar no nosso celular despertadores, lembretes, enfim, da Isso. forma como for melhor para cada um, mas esse hack que você deu é muito importante, né? Isso que eu estou pensando, fazendo, me aproxima ou me distancia? Ou isso que eu estou pensando em fazer, né? Porque essa me aproxima ou me distancia daquilo que eu quero, daquilo que eu curto, daquilo que eu desejo para minha vida, dos meus objetivos. Porque isso é uma ótima resposta de alma, É. né? Para a gente ter, né? Uma forma que eu utilizo muito, só te cortando aqui, é perguntar, essa decisão eu estou tomando desta forma, por medo ou por amor? Também é uma outra forma, né? Eu atribuo isso mais ao mental, mas eu achei muito legal esse hack de saúde emocional, né? Como eu me comporto agora? Isso me aproxima ou me afasta? E aí eu tomo a decisão com mais clareza, né? Exatamente, porque se afasta do nosso objetivo, não compensa gastar energia, não é? Vamos, né, vamos para frente, tem muita coisa boa para a gente curtir, focar, sentir. Mas uma dica assim, é claro que todos nós temos momentos de sentir alguma um baque, né?
Todos Sim, temos esse direito. não estamos sempre 100% plenas. Porque ter maturidade ou ter inteligência emocional não significa não sentir emoção. Não é sem emoção, é com emoção, mas na dose certa. Né? Olha, que Não é interessante. sem emoção, de forma alguma. Nós precisamos da emoção até para sobrevivência, né? Lembra que eu falei? Que a amígdala desperta sinais de alerta para a gente se defender? Mas tudo na sua proporção, né? Então, a resiliência, o senso de colaboração, a empatia, são competências... Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso que você falou, assim, você falou na resiliência, e eu sei que uma das bases, a gente até falou isso numa live essa semana só sobre resiliência, uma das bases da resiliência é a autoestima. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei que tem a ver com a maturidade emocional, né, o quanto, e como que é essa relação da autoestima com esta maturidade emocional? Queria que você falasse um pouquinho, assim, que... O que é autoestima? Afeta muito, Sim, né? faz todo sentido. Muito boa essa provocação sua. O que é autoestima? É você se amar, estar feliz com a pessoa que você é, olhar no espelho e gostar do que você vê. Concorda comigo? Né? Não só fisicamente, sim, através do espelho. mas é o ser que você é, né? Qual a contribuição que você faz para o mundo, para a sua família. Você vive um propósito, né? Que é um propósito do qual você pode se orgulhar dele, né? E assim, autoestima é você olhar no espelho e se amar e se admirar, porque também não é, feio, não é negativo você se apreciar, pelo contrário, né? Como que eu posso agradar aos outros se eu não estou agradando a mim mesma? Não é verdade? Então, a autoestima com a maturidade emocional, eu acho que tem tudo a ver. Porque você está em congruência com o que você pensa e o que você faz. Né? A congruência é um estado de flow, porque você vai fluir. Se você é uma pessoa que consegue agir exatamente como você pensa que as coisas devem ser, volto a dizer, não existe certo e errado, né? Essa é a minha pretensão, mas como você acha que deve ser, para você se aproximar do seu objetivo, da sua jornada, do seu propósito. Então, se você age em total congruência, o que você pensa, o que você busca, o que você fala e o que você faz, então você está com uma maturidade também bem elevada, né? E você... Ou seja, a congruência é o caminho para a maturidade emocional. Também é importante. E aí a autoestima te move. Porque sem autoestima você vai ter que motivação? Né? Já que ela vem de Ela vem de dentro, né? dentro. E assim, não adianta você falar aquilo que você não é, né? Porque às vezes a gente quer ter um discurso legal, mas o discurso não bate com a prática. As pessoas sentem, as pessoas percebem, o mundo nos percebe como a gente realmente é. Sim. Não é? Não dá Sim, para enganar. muito forte. Porque a emoção, ela não engana. A emoção, a amígdala que a gente citou, ela é certeira, ela te entrega. Então não dá para você não ser. Super. Então a congruência, eu acho que faz você viver em harmonia e equilíbrio, e você consegue então se amar por isso, porque você está fazendo exatamente aquilo que seu coração está determinando. E mas agir com o coração, essa é outra discussão. Mas eu sempre acho que não tem como separar muito bem a razão do coração, porque o coração é congruente também com o que você pensa. Né? Nossas emoções levam os nossos pensamentos e vice-versa. Sim, com Nós certeza. somos seres bem complexos, né, Silvana? E bem completos, né? Deixa eu só trazer aqui um pouquinho dos comentários, Margarete, que o pessoal está participando bastante aqui, eu amo essa interação. A Francis falou, né, o que eu faço tem a ver com o que eu penso, né? E ela complementou aqui antes, congruência é o que eu faço e penso. Tem que estar igual? Tem que estar igual. Responde essa e depois eu vou
vou, Sim. eu vou seguir para as demais. Sim, a congruência é você agir exatamente como você acredita, com as suas crenças, né? Suas crenças e a sua vida estarem em congruência, estarem em consonância, estarem juntas. Porque há situações em que a gente já se viu obrigado, acho que eu, se eu for recorrer aqui à memória, eu vou lembrar de algumas, acho que todo mundo pode talvez se lembrar, mas conseguem perceber que isso faz mal, que a gente fica mal, que quando você deita no travesseiro aquilo não bate, porque você feriu aquilo que é a sua crença, que é só sua, que não foi aprendida. São os valores que você quer, é a sua essência. Aí, sobre emoções e sentimentos, eu queria recorrer aqui, ó. As emoções e os sentimentos não são um luxo. Não são um luxo, são a maneira de comunicar nossos estados mentais às outras pessoas. Então, nossas emoções e sentimentos falam por nós, falam além da nossa boca. Mas também é um roteiro para que a gente possa tomar decisões. Então, ouça sua emoção, né? Claro que a gente falou de gerenciar as emoções, mas emoções também são coisas boas e que podem servir de norte para a gente tomar decisões, né? Como cultivar emoções positivas, né? Então, assim, para a gente pensar melhor, para a gente ter criatividade, estar naquele estado que não é o estado de luta ou fuga, que não tem ameaça para a gente precisa cultivar emoções positivas para a gente poder ser criativo. Então, até me referindo à live anterior, que a Ana falou com muita propriedade, de nesse momento a gente está talvez sendo bombardeado demais por informações negativas da mídia, não que a gente tem que se alienar, mas que a gente deve se monitorar e ter uma medida adequada para se manter informado e agora não falando mais das palavras dela, mas as minhas, para que a gente se informe, mas não se deforme, né? Que a informação venha na medida certa, porque a informação ruim traz sentimento negativo. Mesmo que a gente ache que a gente é forte, ah, mas eu vou ouvir isso, mas isso não me afeta. Não tem como separar. O pensamento e a emoção andam juntos. Então a gente se alimenta de emoções negativas e vai perder criatividade, vai perder senso cognitivo, vai perder qualidade de vida e isso não volta. Isso é cientificamente, né? Isso é Cientificamente falando. Então, cientificamente tendo essa comprovado. consciência, a gente tendo essa consciência, a gente precisa balizar, monitorar o tanto de informação que chega para a gente que traz emoção negativa, porque as notícias não são boas, mas elas não são boas, é a notícia de um fato, você não precisa ouvir 30 vezes no dia a mesma. Né? Se você ficar atento aos jornais, você vai ouvir 30 vezes a mesma coisa. Você está se alimentando de coisa ruim para você mesma. Né? E aí você vai devolver isso para o universo como? Né? Na verdade, tudo, na verdade, é um somatório de energias que são emanadas por todos nós. Então, que a gente cuide dessa Exato. energia, né? E aí tem umas Sim. soluções, assim, que eu quero praticar, uma delas, que é fazer meditação. Eu tento fazer, mas eu não faço com a seriedade que deve, né? A gente, né? Eu sou ainda muito cheia de vícios do mundo corporativo, acho que não tem tempo, esse tempo não chega, mas eu estou me monitorando, quero melhorar em relação a isso, a fazer mais meditação, porque também aquieta a gente e dá uma equilibrada aí nessas energias que as emoções trazem para a gente e que a gente acaba também não só se contaminando, mas contaminando quem está próximo da gente, né? Contaminando o corpo. Sim, deixa eu fazer um gancho da Sim, meditação. A gente fez na sexta-feira uma live muito legal que a Karina nos ensinou a fazer, sim. né? E ela falou assim que muita gente desiste, né? E ela simplificou muito assim, né, gente? Meditar é você
assim, né, gente? Meditar é você, não é você silenciar totalmente a mente, mas é você aprender a fazer uma gestão dos pensamentos. Então você pode fazê-la guiada, não guiada, através da sua respiração, observando por alguns minutos por qual narina o ar entra, por qual ele sai. Apenas se silenciando, quer dizer, tirando todos os estímulos externos, né, celular, né, toda aquela monte de coisa, e tendo um momento seu com você mesmo para você poder equilibrar. Os pensamentos vão vir, não significa que você não está meditando. Por muito tempo eu acreditei, mas eu não consegui ficar sem pensar. E aí eu achava que eu não estava meditando, né? E na verdade, não, isso também é meditar. O pensamento vem, você percebe que você entrou no pensamento, você dá tchau para ele e deixa ele passar. E aí você vai praticando, e ela reforçou isso, né? Meditar não é 5 minutos. Você até pode começar por 5 minutos como uma estratégia de conseguir fazer, mas que você tem que meditar no mínimo meia hora por dia. Todos os dias. Né? Levar isso a sério. E isso, porque isso é uma ótima ferramenta de gestão da nossa saúde como um todo, espiritual, mental, emocional e física, inclusive, né? Então, só fazendo esse ganchinho aí, porque a gente teve aí numa outra live, e aí eu achei legal de compartilhar aqui. E só queria também continuar dando uma lidinha aqui no pessoal que entrou e comentou. A Bia falou, já renovei minhas energias com a live. Que legal, Bia. Obrigada por esse feedback. A Fábio trouxe várias convidadas, a Clau, a Carol, sejam bem-vindas. A Michele também. A Marcela comentou, né, que tudo, por mais importante que seja, não é mais importante do que a gente, né? Então não faz sentido eu não dar o meu devido valor, não ter autoestima e não fazer essa análise, que eu acho que foi uma dica muito matadora que a Margarete trouxe, que é fazer aquela perguntinha básica toda vez que eu estou diante de uma decisão ou de uma ação minha, né? Eu achei riquíssima essa âncora. Eu vou adotar aqui, viu, Margarete, nos meus lembretes. É uma perguntinha, então, né, que vale para todas as situações. E afasta o Nossa, super rica. Sem julgar. Exato. Cada um tem um objetivo. Né? No coaching eu aprendi isso. Não há julgamento. Cada um tem a sua verdade, a sua história, e todas são lindas. Não é? Sim, sim. A Francis perguntou aqui, então quer dizer que incongruência é falar de um jeito e fazer de outro? Sim, Francis. E não só falar, como pensar. Então significa assim, se eu já tomei consciência, né, Margarete? Me corrija se eu estiver enganada. Se eu já tomei consciência de uma coisa, eu assumo, quando eu assumo a consciência, quando eu tenho consciência, eu tenho uma responsabilidade. A gente diz que o conhecimento nos liberta, mas ele também nos aprisiona, porque a partir do momento que eu sei de algo, não tem como desver, né? Tem até aquela piada, aquele meme, né? Não tem como desver. Então, se eu tenho consciência de algo e eu ajo diferente, eu estou sendo incongruente. Então, assim, por exemplo, hoje eu sei, eu tenho consciência de várias coisas na minha vida e eu sei em que ponto eu estou sendo incongruente e em que ponto eu estou sendo congruente. Por exemplo, no meu trabalho, hoje eu tenho total congruência, mas em alguns aspectos pessoais eu ainda tenho pontos de incongruência, ou seja, eu já penso de uma forma, mas eu ainda não consigo agir desta forma. Eu tenho que vencer, eu tenho que ter coragem. Então, é isso, tá, Francis? Eu vi que você perguntou bastante ali, né? Calibrar como que a gente nutre a mente, né, Marcela? A nossa escuta, o que a gente deixa entrar pelos nossos ouvidos e pela nossa boca. A Lene falou, eu já tentei meditar, mas sou tão acelerada. Então, é a melhor forma de treinar o desacelerar é meditando. O Bonner do JN vive 24 horas por dia tendo que fazer e falar e pensar coisas ruins, estão fazendo mal a ele mesmo. Olha que observação interessante essa, né, gente? Eu vou te falar que eu oro pela alma dele, inclusive.
A Fábio falou que é se auto-observar, meditação é vida, perfeito, perfeito. A Cibele trouxe, oi, eu acabei de me acordar de um sono profundo depois de tentar meditar. Cibele, tá tudo bem, viu? Tá tudo certo. Você Parabéns por você ter meditar. tentado. Você tá no Exato. caminho E assim, certo. quando você medita, tem uma coisa que acontece que é muito legal. É que você potencializa o seu cérebro tanto quanto você estivesse dormindo. Então não tem nada de errado com você dormir, tá? Tá tudo bem com você dormir, até porque a meditação entra no seu cérebro igual, tá? Meditar é ouvir o coração. É muito legal aqui, ó. É um processo. Meu sonho de consumo é ser mais e mais congruente. Então, deixa eu ver aqui. Margarete, perdão, eu te dei uma cortadinha, mas só para atualizar nossos comentários, porque eu acho muito rico essa interação das pessoas aqui com a gente. Mas continua, Margarete. Você estava lindamente falando. Ótimo, eu adoro ouvir você. Aliás, já quero te convidar, então, para eu te entrevistar na próxima oportunidade. Opa, Você super abrir a aceito. agenda. Super Que aceito, bom, super aceito. obrigada. Você que manda, sou sua serva. Gente, então eu ouvindo aí, até anotei umas coisas aqui para complementar. Né? A meditação também ajuda na respiração, né? E aí eu pelo menos fiz uma meditação guiada outro dia, que o Randy disponibilizou. Ela te dá uma capacidade de consciência corporal, né? De sentir, né, o seu funcionamento, essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo e que a gente negligencia tanto, né? Então tem um Sim. alcance muito amplo, muito amplo. E respirar bem, respirar pausadamente, isso oxigena o cérebro, né? Faz a gente também dar informação para o cérebro de que as coisas estão ok, mesmo quando elas recebem os estímulos externos, né? De coisas negativas, que mesmo a gente, sem perceber, assimila também esses estímulos negativos. Sim. Então, uma respiração bem feita, ela também tem esse poder de encaminhar a informação para o cérebro de que está tudo bem. E neutralizar o efeito negativo de algo externo que tenha vindo intoxicar o nosso organismo, que é uma máquina perfeita. E a gente não dá o devido valor a isso. A gente não se reconhece. Ao funcionamento, né? Isso, nessa meditação que eu me recordo agora, quando eu fiz umas 2 vezes, preciso fazer todos os dias. Né, você respirar e sentir, né, toda a parte do seu funcionamento, né, dos seus órgãos, isso é fantástico. Né? Então, aumenta a nossa autoconsciência. E interessante também, eu queria ressaltar que a gente citou que tudo que foi dito, não há momentos assim, gigantes, né? Ou situações glamurosas em que vai acontecer X ou Y situação. São nas pequenas situações, são nas situações do dia a dia que a gente se vê sabotando a gente mesmo, né? Negligenciando a gente, não prestando atenção se aquela emoção energiza ou se ela rouba energia, se nos afasta do nosso propósito. Não há grandes eventos na vida porque às vezes a gente pensa assim, isso, né? Quando acontecer, eu faço. Não, está acontecendo agora, nas mínimas coisas. Então, ter consciência de que isso acontece o tempo inteiro com a gente. E aí a gente começar a se perceber, dar valor a essas emoções e colocar para dentro só o que é bom. O que não é bom, vamos eliminar, vamos combater, porque o lixo emocional, esse lixo né? emocional é tóxico, né? Não traz nenhuma coisa boa para a gente, nem para os outros. Mas aí só eu vou fazer, vai resolver? Se cada um fizer o seu, a gente já está resolvido, não é? Somos todos um, né, Margarete? A gente vive num momento de, muitas vezes, a gente se pegar assim, se vitimizando da situação, né? Mas eu acredito muito naquela teoria de que tudo é dividido em 3 partes. Não sei se você já ouviu isso. Em todas as situações, as grandes e as pequenas.
um terço depende da gente. Um terço depende do outro. E o outro um terço depende de fatores externos, fora do alcance de qualquer um, Do universo, né? Então, esse um terço que depende da gente, a gente precisa cuidar dele muito bem e entregar. A gente fazendo o nosso um terço, nossa energia vai ser tão positiva que vai possibilitar maior chance do outro um terço também acontecer. E aí a gente já tem 2 terços, né? Eu falava assim lá no Exatamente. trabalho. Gente, uma frase boba, mas você vai entender. Vamos esperar o trem na estação. O que eu queria dizer com isso? Aliás, eu tinha várias frases. Tem os meus amigos aí que colecionam. Um dia eu vou fazer um artigo só com as frases. O que é esperar o trem na Já conta mais estação? umas aí, deixa eu ver se a gente tem Assim, tempo. rapidinho. Tem 5 Você minutinhos vai aí. entender, Silvana, por exemplo, um item de meta, por exemplo, né? Lá no na nossa realidade da Caixa. Ele não conta, ou não sei o que, o sistema não está atualizando. Vamos fazer a nossa parte, porque quando atualizar, a gente já vai estar com essa meta aí batida. Um exemplo prático, né? Sim. E aí a gente ia e fazia. E aí, quando a outra parte também acontecia, pronto, bingo. Né? E assim também vale com coisas abstratas da nossa vida pessoal, principalmente. Porque só há um bom profissional se houver, antes de tudo, um bom ser humano. Né? Então, cuidar dessa máquina, Sim. ser humano, ter consciência social, entender o outro, não sob julgamento, mas sob a perspectiva dele, e já antever situações, fazer tudo um pouco consciente, de forma que a gente não queira a perfeição, porque a perfeição também não é alcançável. A perfeição nos paralisa, mas a excelência nos mobiliza. Essa é uma frase da Ana, que eu até postei recentemente, que eu amo. Então, a perfeição, ela não existe, mas a excelência, sim. Logo, se a gente fizer a nossa parte, a gente está já contribuindo muito para a entrega das outras 2 partes que não dependem da gente. E nem sempre vai acontecer o que a gente espera. Né? A vida real, ela não é sempre como a gente deseja. Essa é uma realidade, a gente precisa ser maduro para entender isso. É como a gente precisa. Isso. E quando não acontecer o que a gente espera, a gente saiba reagir de forma a aprender, né? Sempre, tudo é um aprendizado, não há nunca uma derrota. Ou você ganha ou você aprende. Então, que a gente use a derrota como aprendizado e que a gente seja resiliente para encarar o que vem, né? Sempre emanando a melhor energia por você ser um bom gestor das emoções. Porque há muita coisa boa, não há? Olha isso. É assim, gente, que coisa delícia. Gente, vocês viram? Esse é o tipo de gente que eu atraio. Olha que energia gostosa. Olha isso, gente, que lindeza. Eu acredito que o nosso encontro foi por essa energia, não tenho dúvida. Com certeza. Ali a Fábio, sim, e o outro também está tentando acertar, né, Fábio? É muito maluco aqui, ó. A gente tem 1 minutinho, mas assim, gente, é meio louco, mas todo mundo, até o bandido, né, que tá lá matando, ele tá buscando sentir algo, ele tá buscando a felicidade. Então, assim, tá todo mundo tentando, mesmo que de uma forma muito errada, tentando acertar, isso. tentando ser feliz. Ao invés de a gente querer consertar o outro, vamos equilibrar a gente. Equilibrar a gente, né? Que esse é o melhor caminho. Você falou uma frase que eu amei, que é assim: não existe um bom profissional sem antes ter um bom ser humano. Então, o quanto é importante investir em nós mesmos, né? Nossa, que rico, Margarete. Porque eu sei, pode, meu amor. como você, como quem está ouvindo, deve pensar assim, mas tem tal profissional que eu não aprovo. Tem. Mas não é para você fazer igual a ele, então. Aprenda a não fazer como você reprova, né? E mude o que está no seu terço. Porque se todo mundo fizer assim,
a gente vai ter um mundo perfeito. Se todo mundo fizer 100% do seu 1/3, a gente caminha para um mundo melhor, né, Margarete? Que legal. Obrigada, Silvana. Que lindo. Obrigada, meu coração. Obrigada. Gente, se fez sentido para vocês essa live, compartilhem, nos ajudem a fazer essa mensagem reverberar. Nossa única e primordial intenção aqui é transformar o mundo num lugar melhor para todos nós. Obrigada, Margarete, por estar comigo nessa jornada. Obrigada por tudo, viu? E obrigada a todo mundo que dedicou aqui 1 hora do seu tempo para estar com a gente. E amanhã tem mais, eu espero vocês. Obrigada, Silvana. Obrigada a todo mundo. Um beijo, adorei Tchau, estar com vocês. Estamos juntos. Também podem amei. me acionar para o que vocês precisarem, se acharem que eu posso somar de alguma forma. Ah, que linda. Obrigada, gente. Sil. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo mundo que está aqui, viu? Um grande beijo. Obrigada, Beta. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.